Poema A Cidade da Bahia, de Gregório de Matos. Triste Bahia, ó quão desejante, êxtase estou do nosso antigo estado. Pobre te vi a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi-me trocado e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Oeste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quiseras, Deus, que de repente um dia amanheceras tão sissuda, que fora de algodão o teu capote. A poesia lírico-amorosa é constituída pelos paradoxos, que são os pares de opostos, e as antíteses, que são as ideias contrárias que a gente vê a todo momento em torno do poema. Elas são mostradas usando diversas figuras de linguagens, como oxímoro, e também essas contradições e pares de opostos não se anulam, elas se completam. O dualismo entre o ideal e o real, a religiosidade e também crítica social, e uma linguagem mais rebuscada e palavras formais. Bom, o poema satírico de Gregório de Matos é marcado por uma sociedade normal e uma sociedade absurda. A sociedade absurda nesse poema é vista como a Bahia, que é a sociedade em que o eu lírico se passa. E a sociedade normal é a sociedade como um todo. Agora eu irei citar um dos sermões do Padre Antônio Vieira. A vós digo que não deis atenção às riquezas desta vida, porque são como sombras que passam, mas sim a Deus, que é a verdadeira riqueza, porque só em Deus há a verdadeira segurança. Quanto mais o mundo vos seduz com as grandezas e riquezas, mais vós se afasta da salvação. E assim, enquanto buscais o transitório, negligenciais o eterno, enquanto buscas o corpo, perde-se a alma. Nesse trecho, há várias características do barroco. O dualismo entre o corpo e a alma, quando ele fala que enquanto buscamos o corpo, perde-se a alma. E também exagero, onde ele fala que riquezas são apenas sombras passageiras. No barroco, o exagero e o contraste vem quase sempre acompanhado de alguma figura de linguagem, como que nessa que a gente acabou de ver, vem a metáfora. Também destaca-se o caminho da religiosidade, que nesse sermão, por exemplo, a gente vê que é muito guiado para a salvação, para a religiosidade. E também o tom de autoridade, que vem acompanhado de todos os sermões, com tom de autoridade mesmo. O Barroco foi um movimento artístico, literário e cultural, que nasceu na Europa no século XVII e a Reforma Protestante. Ele se espalhou por vários países por meio da literatura, da música, da arquitetura, das obras de grande riqueza e... O Barroco surgiu na Europa no final do século XVI e se desenvolveu no século XVII, chegando no Brasil no início do século XVIII. Ele apareceu em um momento de crise e transição entre o Renascimento e o Iluminismo. Durante esse período, o mundo passava por grandes transformações. A Igreja Católica enfrentava a Reforma Protestante, que questionava as práticas e dogmas. Em resposta, a Igreja lançou a Contra-Reforma, um movimento para reafirmar sua fé e influência. Na arte e na literatura, isso resultou em uma estética que buscava emocionar, impressionar e aproximar o fiel de Deus. O homem barroco vivia um conflito interno. Por um lado, os valores religiosos e espirituais da Idade Média. Por outro lado, as ideias racionalista e humanista do Renascimento. Esse conflito entre corpo e alma, razão e fé, céu e terra, aparece fortemente nas obras barrocas. O barroco no Brasil. O barroco chegou no Brasil junto com a influência da Igreja e da colonização portuguesa. Foi muito importante nas igrejas e nas esculturas, principal em Minas Gerais. E também na literatura. Os principais nomes barrocos literários são Padre Antônio Vieira, nos sermões, com linguagem rica e persuasiva,
Gregório de Matos, que foi na poesia misturando crítica social e religiosa. O Barroco marcou uma transição entre o Renascimento e o Neoclassicismo. Por isso, as suas principais características são a dualidade, ou seja, Deus e o mundo, a fé ou a razão, o certo ou o errado, fé e religiosidade. Na época, a Igreja Católica se tornou muito influente, principalmente após a Contra-Reforma. Ou seja, a valorização da alma e a busca pelo perdão dos pecados. Também tem outra característica, que é o exagero e a convenção, que eles buscavam convencer o público à ideia que eles queriam trazer. Ou seja, com muita roupa, adereço, e era uma forma de falar do modo imperativo. Bom, outra característica é que eles buscavam entreter o leitor por meio de anáforas, antíteses, paradoxos, jogo de palavras, metáforas, tudo que viessem a fazer o leitor convencer aquilo que estava sendo a ideia exposta. Alguns exemplos estão nas frases: a vida que é a morte, luz escura, doce amargor. Eles buscavam transmitir uma emoção exagerada, de forma dramática e muito intensa. No Brasil, o Barroco teve início de 1601 e foi até o início do século XVIII. Ele teve início com o poema de Bento Teixeira, Prosopopeia. Ele também foi muito influenciado pela Igreja Católica e essa religiosidade católica. A arte barroca surgiu como expressão política, reforçando o poder da Igreja e da coroa no período colonial. Ela surgiu também de uma forma religiosa, reforçando a fé do povo, não só baiano, mas de todo o Brasil, e trazendo os fiéis de volta, porque foi no período da Contra-Reforma que ela teve mais influência. Essa parte, tanto política quanto religiosa, destacando mais a parte religiosa, estão presentes nas igrejas de Ouro Preto e Salvador. Na literatura se destacam o padre Antônio de Vieira, com seus sermões, e também o literário e poeta Gregório de Matos, com os seus poemas que destacam tanto a religiosidade quanto sátiras sobre a política, o povo baiano e até mesmo o clero. As manifestações artísticas no Barroco aparecem em várias formas, como pintura, escultura, arquitetura, literatura e música. Esse estilo se destaca pelo contraste de luz e sombra, pela dramatização e pelas emoções intensas. No Brasil, o Barroco teve grande importância durante o período colonial, com artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde, que deixaram um importante legado, principalmente em Minas Gerais. Uma das obras de Aleijadinho é Os 12 Profetas. É uma das mais importantes do Barroco brasileiro. Ela fica no Santuário de Bom Jesus de Montazinho, em Congonhas, Minas Gerais, e foi esculpida entre 1800 e 1805. Nesta obra, Aleijadinho representa 12 dos profs da Bíblia, em esculturas de pedra de sabão, cada um como diferente, uma fé, mostra e força. O artista usa muitos detalhes e movimento nas figuras, o que é uma marca do estilo barroco. Uma das obras mais famosas de Mestre Ataíde é o teto da Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais, pintada no início do século XIX. Nessa pintura, ele retratou a Virgem Maria, cercada por anjos em um céu cheio de luz e cores suaves, como azul, rosa e dourado. Mestre Ataíde usou a técnica chamada trompe-l'œil, que cria uma ilusão de profundidade, fazendo o teto parecer infinito, como se o céu realmente se abrisse. Um detalhe importante é que ele pintou os rostos dos anjos e da Virgem com traços brasileiros, mostrando a mistura da fé com a cultura do povo brasileiro. Essa obra representa o lado mais leve e espiritual do barroco mineiro e é considerada uma das pinturas mais bonitas da arte colonial brasileira.